Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com meu amigo e irmão Marchiori Júnior, que é trabalhador emérito da Associação Espírita Allan Kardec e conhecedor profundo da doutrina espírita. E hoje nós vamos bater um papo falando sobre o crescimento espiritual. É um desafio constante no meio da sociedade, onde quer que esteja. A nossa gratidão pela sua vinda, viu, Marchiori? E vamos conversar um pouquinho sobre o assunto. Eu que agradeço ao Aguinaldo, agradeço a toda a equipe pelo convite. E é isso, Aguinaldo, eu queria conversar, bater um papo exatamente sobre esse desafio do espírito encarnado, que é o crescimento moral, desafiador em meio à sociedade, porque convivemos com várias pessoas. Eu, na minha mocidade, eu sempre pensei, por que eu estou ali, no meio daquelas pessoas, naquele lugar, naquele trabalho, naquela casa? Em 2004, eu lembro muito bem que o homem lançou ao espaço um telescópio, o Hubble, com a finalidade de tentar mapear o universo, tentar verificar o infinito. E esse supercomputador, através de quadrantes, conseguiu computar que no universo teríamos em torno mais ou menos de 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia foi computado mais ou menos em torno de 2 bilhões de sistemas solares. Um sistema solar é composto por vários planetas, como o nosso. No nosso sistema solar, pelos olhos nus do homem, só encontramos vida material na Terra. E eu fazia essa pergunta, aqui na Terra, somos 8 bilhões de pessoas, não disse seres vivos. Só no Brasil, mais de 200 milhões de brasileiros. Eu sou um. E eu fazia essa pergunta para mim. O Aguinaldo é um. Os colegas telespectadores são outros. Então eu imaginava, fazia essa pergunta. Nesse universo grandioso, com trilhões de galáxias e sistemas solares, por que eu estou ali, naquele lugar, naquela casa, nessa cidade, naquele emprego? Teria alguma finalidade eu estar onde eu estou? E eu achei essa resposta exatamente no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec nos explica, na questão 132, que estamos aqui, encarnados naquele local para evoluir, para chegar à nossa perfeição. Por isso dizia Chico, ninguém entra na vida de ninguém por um acaso e ninguém passa pela vida de ninguém sem um motivo. Entramos e saímos com a finalidade do progresso. Então eu fazia essa pergunta para mim. E encontrei também no Livro dos Espíritos, Aguinaldo, uma questão que revela bastante isso, que é a 766. Quando Allan Kardec pergunta aos amigos, a lei de sociedade faz parte da lei divina? Quer dizer, está perguntando Allan Kardec, aonde você está na sociedade do qual você vive? É porque Deus quer ou uma obra do acaso? E lá ele nos explica que estamos exatamente para progredir. E quando eu digo uma relação social, eu não me limito só dentro do lar. O lar é uma relação social mais difícil, talvez a menor, mas a mais desafiadora. Porque é ali, no convívio social entre 4 paredes, em que nós devemos transformar a nossa moral, sermos mais pacientes, tolerantes, amigos, amorosos. É naquele convívio. O meu filho, Aguinaldo, o mais velho, está com 16 anos hoje e tem uma paixãozinha. Então ele fala assim, pai, eu amo aquela moça, ela é o amor da minha vida, eu amo demais, como todo jovem. E eu digo para ele, cuidado, filho, o amor você conhece quando você passa a coabitar junto, porque aí há a renúncia. Você vai perceber que a sua felicidade está intimamente ligado à felicidade daquele que te acompanha. Então, dentro de um lar, para que eu seja feliz, eu preciso que os meus entes que coabitam comigo também sejam felizes. E às vezes a gente ocupa lares que há pessoas com que a gente não tem tanta afinidade. Às vezes vem um filho rebelde, às vezes vem uma mãe um pouco intempestuosa, às vezes vem um irmão um pouco ingrato. E eu fazia essa pergunta, encontrei nessa questão
a resposta. Estamos no lugar que precisamos estar. É ali que há o nosso progresso moral, porque faz uma parte da lei divina. É uma lei natural. A lei divina, ou natural, nos responde Allan Kardec. Desculpem. Na questão 614, que a lei divina natural é aquela criada por Deus. É aquela eterna e imutável. Isto quer dizer que ela é universal. Para onde quer que a gente vá, vamos viver em sociedade. Então, às vezes, deixamos irritados um lar, mas no futuro passaremos a coabitar em outro. Às vezes saímos de uma cidade para morar numa outra localidade, mas passamos a morar num outro. Aliás, para se deslocar para uma outra localidade, eu preciso me relacionar com o pessoal da mudança para fazer o meu transporte. Tudo faz parte da lei social, a relação social entre as pessoas. Precisamos aprender a convivermos uns com os outros, nos diz Allan Kardec. E por ser uma lei divina, além de eterna e universal, ela só pode ser justa e boa. E por que ela é boa? Ela é boa porque nos ajuda a progredir, cumprindo a segunda lei, ou uma das outras leis naturais, o progresso. O homem progride, dizer que a sociedade de hoje é pior que na época dos anos 1800, ou imperial, ou colonial, é um grande erro. Repare a sociedade hoje, embora continuamos ter crimes, atos injustos, ainda assim essa injustiça ou os crimes também eram praticados em grande escala em épocas antigas. Hoje não se tem escravidão, hoje não se permite mais falar mal de um deficiente físico, a discriminação de raça, o que eventualmente em sociedades passadas era permitido. Então, nós estamos em constante progresso. É através das relações em sociedade que progredimos. E eu não me limito só à relação social interna do lar. A relação social pode ser com o vizinho. A relação social pode ser no seu emprego. A relação social pode ser em um ônibus coletivo, em direção ao trabalho. Tudo isso é uma relação social. E eu me fazia essa pergunta. Onde eu estou? No lar, no emprego, aquele coletivo que eu pego, a congregação que eu participo, o centro espírita, aonde eu vou me educar, são todas partes da lei divina. Eu estou lá para quê? Eu estou lá para quê? Tem uma finalidade? Tudo isso, a finalidade é o progresso. Para nos transformarmos moralmente, sermos mais educados com a pessoa, sermos mais carinhosos com as pessoas, sendo mais... como se fosse um time de futebol. Imagina um time de futebol, Aguinaldo. Um time de futebol começa-se com 11 jogadores. Veja que o nosso jogador hoje, o mais conhecido Neymar, ele ocupa a posição do centro do campo. Lá no centro do campo, eu não posso colocar ele como goleiro. Imaginar assim, olha, na nossa seleção vou colocar o Neymar, porque ele é o nosso melhor jogador, vamos colocar no gol. Ele é bom naquela posição, naquele lugar, aonde ele está. Da mesma forma, eu não posso pegar o meu goleiro da minha seleção brasileira e colocar como centroavante, porque ele não tem o feeling do gol, ele não tem o faro do gol. Eu preciso colocar jogadores experientes, Romário, um Bebeto, um Ronaldinho Fenômeno, para que faça essa função naquele lugar. Mas vejam que cada peça dentro de um mesmo time, jogando juntos, um auxiliando o outro, tocando a bola para o outro, o time ganha. É o time que ganha o campeonato, não é uma pessoa. Isto quer dizer que através do meu melhoramento pessoal, eu vou melhorar também as pessoas que me cercam, dentro do meu lar, dentro do meu emprego, no transporte público, na minha cidade, no convívio, as entidades religiosas, praças, etc, etc. Por isso, a lei de sociedade é uma lei natural, é uma lei divina, nos faz progredir e progredirmos juntos. Por isso, Allan Kardec explica na questão 625 que Jesus é um modelo e guia. O guia nos mostra o caminho, porque ele já percorreu aquele caminho, como se nós fôssemos, por exemplo, pescar em Manaus. Para pescar em Manaus eu preciso de um guia, senão eu vou me perder no meio daqueles braços de rio, daqueles trechos, mas um guia sabe por onde passar, sabe onde está o caminho, tal como Jesus. Mas veja que nessa questão, Aguinaldo,
modelo. Jesus é um modelo a ser seguido dentro da sociedade. Com afabilidade, com doçura, com tranquilidade, sem aspereza, com amor ao próximo. Ele deve ser um instrumento a ser copiado dentro do meio social. Por isso a lei de sociedade é boa, porque através dela conseguimos fazer com que a gente progrida e o próximo também progrida, copiando sempre Jesus dentro das nossas lições. Mas eu também reparei, meu querido amigo, que a gente não convive só com pessoas do nosso agrado, que para nós entendemos ou imaginamos que sejam pessoas boas, para que às vezes para conosco a gente veja como um entrave, como pessoas intempestuosas, intolerantes, desafiadoras para nós. Convivemos também com pessoas que às vezes tiram a nossa paciência. E é nesse sentido o recado do dia, Aguinaldo. É aprender a conviver não só com as pessoas que amamos. Inclusive, estamos tomando um café, conversando, como a espiritualidade é boa, acabamos invadindo esse tema, tomando um cafezinho, conversando sobre isso, em que nós não convivemos só com pessoas que nós achamos gentis, mas pessoas difíceis. E é para com elas que nós temos o nosso crescimento moral. Por isso, a advertência daqui é não tratar o próximo, que nos parece desafiador, como uma pessoa chata, como costumamos dizer, uma pessoa insuportável. São os adjetivos que a gente usa. Ai, o meu cunhado é insuportável. Ai, a minha sogra é intolerante. Ai, o meu pai é ingrato. Essas pessoas desafiadoras, a gente tem colocado nomes que, na verdade, ou adjetivos, que são impróprios, porque o nosso crescimento moral faz a partir delas. É a partir delas que eu consigo me enxergar. Onde estão os meus defeitos? Aonde estão as minhas más tendências que eu preciso melhorar? São essas pessoas desafiadoras. Portanto, e eu vi numa palestra muito bacana, e adotei para mim, peço licença ao grande amigo Tiago Roosevelt, do qual eu sou um admirador, que ele disse uma palavra assim: às vezes a pessoa intolerante, impaciente, esses nomes a gente tem que mudar para professor. O que é um professor? Por que professor? Eu acho que a maioria deve conhecer a pessoa do personal. Personal training é o exemplo que ele citou, que eu achei muito bacana. O personal é aquela pessoa que tem dupla função. A primeira função do personal é te ajudar a fazer um exercício físico que a gente não consegue. Um exercício que a gente não sabe fazer. Então existe um personal. Você chega na academia, você não vai chegar lá e fazer um exercício com peso da forma que você acha que tem que fazer. Você vai ter problema nas costas, problema no joelho, problema na coluna. Então o personal está ali para te auxiliar a fazer a atividade certa. Mas ele tem uma outra função. Mesmo eu sabendo fazer aquela atividade, eu preciso praticar. E quando eu estou cansado, achando que eu sei fazer todo tipo de atividade, ele está lá para me ajudar. Força, não desanima. Mesmo você sabendo fazer, força, continue, resista. Então tem essas duas funções. Mas o personal não existe só na academia. Ele existe o personal para andar de bicicleta. Hoje a garotada utiliza tanto aquele caminho da fé, que são 400 ou 300 quilômetros, e acha que subindo numa bicicleta vão pedalar 300 quilômetros em meia montanha. Isso precisa de um personal. O tamanho do guidão, do selim, qual o pneu adequado, qual o aro correto, para uma corrida. Eu faço costume de corrida com alguns amigos, e já fiz 5 ou 6 São Silvestres. E um amigo falou para mim: nossa, esse ano eu quero ir com você. E eu perguntei: quem é o seu personal? Ele falou: não, mas para correr basta colocar um tênis e correr 15, 20 quilômetros. Ele falou: não, você vai ter problema nos pés, problemas no joelho, problema de saúde. Você precisa de uma corrida adequada, alguém que te ensine. Então olha que bacana, Aguinaldo. Existe o personal para academia, para bicicleta, para corrida. E na vida moral é a mesma coisa. Quando nós achamos que somos pacientes ou não sabemos exercitar a paciência, é aquela pessoa que nos ajuda a praticar aquilo que a gente não sabe fazer. Aquelas pessoas que a gente tem chamada de chata,
Aquelas pessoas que a gente tem chamado de insuportável, intolerante, a gente devia chamar de personal training spirit. Personal de espírito. Aquele personal que nos ajuda a fazer o exercício que a gente não sabe. De manhã eu já me peguei levantando, fazendo a seguinte prece: Senhor meu Deus, me dê paciência, eu preciso hoje, eu vou enfrentar uma situação, uma reunião onde eu precisarei de paciência. Sabe o que ele me mandou de manhã? Ele não me mandou uma psicografia para colocar num chazinho e tomar num whey protein, para exercitar. Ele me mandou alguém desafiador para testar a paciência que eu pedi, porque eu pedi para desenvolver a minha paciência. Então são através dessas pessoas, que às vezes a gente julga serem pessoas más, que não nos servem, não cabem na nossa vida, são elas que nos desenvolvem. Precisamos aprender com elas, faz parte da lei divina. Estamos aonde estamos pelo objetivo da encarnação, o progresso, a perfeição. Então são através delas que devemos atuar trabalhando no bem, exercitando e nos enxergando. Como que eu posso fazer o meu autoconhecimento se eu não convivo em sociedade? Como eu vou saber se eu sou uma pessoa paciente? Só se alguém no meio da sociedade testar a minha paciência. Senão eu não consigo fazer a minha autoanálise, o meu autoconhecimento. Como saber se eu sou uma pessoa tolerante? Somente convivendo com uma pessoa intolerante, que me testa a tolerância. Eu vou verificar se eu tenho essas más tendências ou não. Se eu sou tolerante, se eu sou paciente, se eu exercito perdão. Como que eu vou saber se eu sou uma pessoa que perdoa se alguém não vem testar o meu perdão? São através delas, as pessoas, que às vezes a gente trata mal e não deveria, porque sairemos daqui, Aguinaldo, devendo favor a elas, agradecendo por elas um dia terem passado na nossa vida. Devemos tratá-las bem, devolver o mal com o bem, mudando as nossas más inclinações nas relações sociais. São com eles que aprendemos, são com eles que exercitamos e é com eles que a gente tem que conviver bem. Você me faz lembrar uma colocação de Paulo para o Timóteo, quando ele disse assim: exercita pessoalmente a piedade, porque a gente acha que qualquer conquista vai ser pelo fato da gente pensar na vitória. Não, qualquer conquista você tem que trabalhar muito. Por exemplo, você falou de atleta. Um atleta, para ser campeão, quanto exercício ele não tem que fazer? Um músico, outro dia eu estava comendo uma pizza com a minha família e tinha lá um músico. E ele toca vários instrumentos, e ele veio lá com a sanfona, que eu gosto muito, é um instrumento muito legal. E eu perguntei para ele assim: quanto tempo eu levaria para tocar um instrumento desse? Ele falou assim: 4 meses. Aí eu fiz uma outra pergunta para ele, muito idiota. Eu falei: mas quantas aulas por semana? Ele falou: não, o senhor tem que tocar esse instrumento todos os dias, 4 meses. Aí que eu fui fazer uma continha, né? Multiplicar 4 meses por 30, todo dia, para trocar um instrumento. Então, eu imagino que é fácil a gente querer ser campeão. É fácil querer executar uma música, que a gente adora música. Mas não, para isso você tem que lutar muito. No aspecto moral, por exemplo, a gente sabe que nós temos que melhorar muito. Mas parece fácil a gente chegar assim: não, eu daqui para frente vou ser humilde, vou ser paciente, tolerante. Mas não, é uma obra de conquista, de trabalho, de luta. Nada vem por acaso, nada vem como pétalas de rosa caindo do céu. A gente precisa lutar, batalhar, não é? E no relacionamento das pessoas, me permite uma história muito interessante daquele jovem que queria atravessar o barco. Chegou para o barqueiro e disse assim: o senhor me leva para o outro lado da margem? Eu disse: sim, levo. E ele disse assim: o pessoal dessa cidade aí é bacana?
E o barqueiro perguntou para mim, de onde você vem? Aí eu venho lá de São José do Rio Preto. E como é que é o pessoal lá? Não, o pessoal lá é encrenqueiro, briguento, arruma encrenca. Aliás, já saí de lá para vir para cá para me ver livre daquele pessoal. Mas a propósito, como é que é o pessoal dessa cidade aí para onde eu estou indo? Eu falei assim, olha, é encrenqueiro, é briguento, é difícil o relacionamento. Assim, meu Deus, eu saio de Rio Preto para vir para cá e vou encontrar a mesma pessoa? É mais ou menos isso. Aí o barqueiro voltou para o outro lado, aí entra um outro rapaz e diz, você me leva para essa cidade aqui próxima, do outro lado do rio? Levo, coisa e tal. E a propósito, como é que é o pessoal aqui da cidade? E o barqueiro perguntou para ele, de onde você vem? De Rio Preto. Como é que é o pessoal lá em Rio Preto? Ah, o pessoal é maravilhoso, o pessoal fantástico. Olha, eu estou saindo de lá com o coração na mão, porque eu me vejo obrigado a trabalhar aqui, mas eu adoro o pessoal de Rio Preto. Mas e como é que é o pessoal dessa cidade? Ah, o pessoal dessa cidade é fantástico, é maravilhoso, é igual o pessoal de Rio Preto. Então, isso significa que nós levamos conosco as sombras do inconsciente, levamos as nossas limitações, e para conviver com as pessoas, nós temos que vencer as nossas imperfeições, porque quando a gente faz a contra-transferência, projetando nos outros, nós estamos projetando o que nós temos em nós, não é, Michael? Eu lembrei de umas palavras do técnico Bernardinho, de vôlei, que ele disse assim, falando de vitória, em reformação, que nem o Dr. Aguinaldo muito bem colocou, ele disse que muitos querem vencer, a maioria querem vencer, mas poucos se esforçam no treinamento. Todos querem chegar no pódio, todos, 100%. Mas poucos, somente os vencedores, é que treinam diariamente, se esforçando, melhorando no seu esporte para poder chegar até a vitória. É o que a gente tem que fazer no nosso convívio social. Todo mundo quer uma vida feliz, todo mundo quer uma vida amável, todo mundo quer uma vida com mais tranquilidade, mas nós temos que fazer a nossa parte para que possamos alcançar essa paz. Então, em sociedade, a gente pensa assim, pô, eu poderia ter uma família mais sossegada, uma família mais amorosa. Mas você pratica o amor dentro do seu lar? Então, às vezes, a gente exige do outro e não olha para dentro da gente. Espiritualmente, a gente tem que se esforçar para mudar, para adquirir bagagem, não é? A gente não muda sem muito esforço. Não tenha dúvida. Na verdade, inclusive, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta de Allan Kardec, que ele faz essa pergunta, o homem poderia vencer as suas más tendências já nessa encarnação? E os Espíritos respondem a Kardec, claro, basta vontade, esforço, mas como são poucos que têm vontade, então todo mundo quer chegar lá, mas a gente precisa se esforçar. Às vezes, Aguinaldo, a gente não repara que num embate dentro da sociedade, às vezes numa intemperança dentro do lar ou fora do lar, a causa somos nós. Vou pedir licença aqui para contar uma história pessoal em que eu convivi com uma pessoa e aí essa pessoa chegava na minha casa e mudava as coisas de lugar, que era parente da minha esposa, né? Chegava na minha casa e mudava tudo de lugar, parente dela, consanguíneo, etc. E aquilo eu falava assim, nossa, mas ela está testando a minha tolerância. Será que ela não enxerga que ela está incomodando o meu lar? E assim, toda vez que eu aparecia em casa, mudava alguma coisa de lugar ou mudava para testar a minha paciência. E aí, depois de um certo tempo, Aguinaldo, eu fui reparando que o problema não era ela. Não era a pessoa, o problema era eu. O problema, eu comecei a enxergar que aquela pessoa modificava, fazia aquela coisa. Na minha casa, olha como eu sou orgulhoso, na minha casa, como se eu levasse isso para outra vida, mudava algumas coisas de lugar, etc., mexia na minha casa, para que a minha esposa se sentisse bem. Porque eles conviveram juntos há muito tempo dentro do lar. Então, para que a minha esposa se sentisse bem, ele organizava, adequava para que ela se sentisse bem, para que bem fizesse o seu marido bem. E eu não reparava.
Eu achava que aquela maneira de ser dentro do meu lar é para me atacar. Então, às vezes, essas circunstâncias, as tribulações que a gente coloca na nossa cabeça, não é o outro, sou eu. Eu aprendi, Aguinaldo, que nessa vida a gente não muda ninguém. A gente só consegue mudar uma pessoa, eu mesmo. Eu só consigo mudar as minhas más inclinações, as minhas más tendências. Eu tenho que chegar a isso dentro da relação social. E com muita dificuldade, né? E aceitação. Aceitação. Nós estamos chegando ao final do programa e eu quero agradecer muito, Marchiori, a sua participação e veio falar para nós assim com muita propriedade sobre a necessidade dessa convivência. E a nossa proposta sempre é o próximo e agir com muita compaixão. E dentro dessa compaixão, a piedade é sempre um grande instrumento em nosso espírito, porque geralmente a gente vê o nosso lado e não vê as dificuldades que o outro apresenta. E sabemos que todos nós temos dificuldades. Da mesma forma que nós temos que ter piedade dos outros, muitos outros têm piedade de nós. Hajamos com compaixão. Passemos a verificar a dificuldade do outro e, de nossa parte, fazer o máximo para auxiliar que essa pessoa se modifique a seu tempo. Um grande abraço a todos, até a semana que vem, um novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.